Amados irmãos e amadas irmãs, hoje, em conversa que provavelmente será mais longa do que as anteriores, dedicar-nos-emos ao exame da oitava bem-aventurança, registrada em Mateus 5:10, proclamada pelo Divino Mestre no denominado Sermão do Monte. Esse verso lembra-nos que o reino dos céus não se conquista com palmas humanas, mas com fidelidade inabalável ao único Deus vivo e verdadeiro, solitário, criador de tudo o que há. O mundo pode levantar calúnias, os poderosos podem erguer barreiras, os ímpios podem zombar, mas a voz de nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, proclama em Mateus 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A perseguição, nas palavras do Divino Mestre, ao contrário de ser uma derrota, é um selo de autenticidade. O sofrimento não é abandono, mas a coroa da pessoa justa. O desprezo do mundo é apenas o contraste que faz brilhar ainda mais a glória do reino de Deus. Pois a pessoa que suporta por amor à justiça não caminha solitária. Anda na trilha dos profetas, na senda dos mártires e, acima de tudo, caminha com o Mashiach, que sofreu a maior das perseguições e recebeu nome acima de todo nome, abaixo do nome sagrado de Deus. Portanto, não temamos. Quando a fidelidade nos custar lágrimas, lembremos-nos, essas lágrimas já são pérolas diante do trono. Não qualquer trono, o trono de Deus. Quando a justiça nos trouxer feridas, saibamos que essas cicatrizes são marcas do reino dos céus. Leiamos novamente Mateus 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O sofrimento, sabemos bem disso, faz parte da vida da pessoa genuinamente crente como nós. Mas o que prepondera neste mundo são pessoas que escolhem viver uma vida focada nos chamados prazeres e atrativos da vida mundana. Quem assim procede está abdicando de viver uma vida verdadeira. Aliás, a única verdadeira com o Altíssimo Deus. As pessoas fiéis seguidoras de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, como nós, são chamadas a viver uma vida que exige múltiplas renúncias, para que haja uma vivência na santidade. Para que fique registrado, faremos agora a leitura desse verso conforme os originais em aramaico hebraico. Ashrei ha-nirdafim, Bigelal, Hatzedaká, Kilahem, Malhut, Hashamayim. Sim, amados irmãos e amadas irmãs, sofreremos em nome de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Sofreremos o quê? Perseguição, injúria, calúnia, privações, angústias, opressões, todo tipo de injustiça. E podemos colocar a palavra etc. Que isso não tem fim. No entanto,
amparamo-nos na fortaleza inexpugnável de nosso Senhor, que nos afiança garantias eternas, irrevogáveis, em Lucas 9, 23 a 27. Vamos ler essa passagem. E ele, o Mashiach, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia seu madeiro e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder sua vida, salvá-la-á. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Pergunta o Mashiach. Por quê? Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier em sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E amém, digo-vos, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Conscientizemo-nos, pois, e coloquemos em prática em todos os nossos atos, em todos os momentos de nossa vida, as renúncias que o Evangelho do Reino, a Bessorá do Reino, exige. Lutemos incansavelmente com a inteireza de nosso ser, usando todos os recursos que o Pai Celestial inseriu em nós, enfrentando, seja repelindo ou vencendo o mundo, a carne e as tentações incessantes do inimigo. Afastemos veementemente o hedonismo, o egoísmo, a ganância, a arrogância, a soberba, o egocentrismo e todo tipo de carnalidade proibida. E pautemos nossa conduta pelo mover do Altíssimo Deus em nós. Mas voltemos ao verso em questão, Mateus 5:10. Essa passagem é de uma profundidade imensa. E para compreendê-la em sua totalidade, a aplicação do método Pardés, sobre o qual já conversamos várias vezes, é a ferramenta ideal, a mais completa. Lembremos que esse método de exegese judaica nos permite ir além do sentido imediato para desvendar as camadas mais profundas e ocultas de significado no texto. Agora, venham comigo e vamos mergulhar nas 4 camadas do método Pardés. Primeira camada, chat, o sentido simples, literal, direto. Nesse sentido, nesse nível, a mensagem do verso é uma declaração de bênção para as pessoas que sofrem perseguição por sua retidão e obediência à vontade de Deus. Acompanhemos. Bem-aventurados os perseguidos. No original, em hebraico, aramaico, encontramos a palavra ashrei. No grego, aparece makarioi, que não tem o mesmo alcance e a mesma profundidade, mas sinaliza para o mesmo ponto. Essa palavra não significa, por exemplo, apenas feliz, mas espiritualmente muito abençoados. Ela espelha um estado de graça e favor divino. Na sequência do verso, por causa da justiça. Nosso Senhor Yeshua está falando aqui não de perseguição por qualquer motivo,
mas especificamente por causa de tzedakah, justiça em hebraico. A palavra grega de kaiosune não tem nem de longe a mesma representatividade. A palavra tzedakah em hebraico significa justiça, retidão, andar em retidão e, eventualmente, também caridade, ato de caridade, que não deixa de ser um ato de justiça. Essa perseguição, quando ocorre, é um sinal de que a pessoa está alinhada com o caráter e os mandamentos de Deus. Continuando o verso, porque deles é o reino dos céus. Aqui, o Divino Mestre aponta que a recompensa é imediata e absoluta. Ele disse é, porque deles é. Ele não disse será, poderá ser. A bênção, portanto, não é futura, mas presente. O reino dos céus não é uma promessa, é uma realidade que as pessoas perseguidas já possuem. Isso contrasta com o final do Sermão do Monte, no qual a recompensa é para o futuro. Em essência, no nível do Pshat, o nível inicial do método Pardes, o verso é uma afirmação de que a perseguição por retidão é uma honra, um privilégio, e as pessoas que a suportam já desfrutam das bênçãos do reino de Deus. Prossigamos para o segundo nível do método Pardes, o nível do remes, o sentido alusivo. O nível remes busca referências, apontamentos, correlações, alusões a outros textos das Escrituras. Este verso, assim analisado, ecoa temas e promessas de profetas, salmistas e outras passagens bíblicas. Por exemplo, Salmo 37, 28, em que está escrito: porque o soberano Senhor ama a justiça e não desampara seus santos. O Salmo 94, 14 afirma que o Altíssimo Deus não rejeitará seu povo, nem abandonará sua herança. A perseguição não é um sinal de abandono. Na verdade, é uma confirmação do propósito de Deus para o seu povo. Busquemos também uma correlação deste verso com a tensão existente em Gênesis 3:15. Porque a perseguição por causa da justiça nos remete à inimizade entre o descendente da mulher e a descendência da serpente. A pessoa que anda em justiça será confrontada com a oposição. O nível remes revela-nos que essa bem-aventurança não é uma ideia nova, mas a continuação de uma verdade profunda e consistente nas Escrituras. A retidão sempre será alvo da oposição, mas a fidelidade de Deus garante a vitória. Avancemos para o terceiro nível do método Pardes, o nível do Drash, o sentido homilético, interpretativo, ético, moral. Nesse nível, é feita uma contextualização do verso com a vida da comunidade.
podemos detectar pelo menos três questões nesse nível. Primeira, a identidade da pessoa discípula. O verso define a identidade dessa pessoa, verdadeiramente discípula. A perseguição é a marca da autenticidade, porque as pessoas discípulas de Yeshua HaMashiach viverão de forma diferente do mundo, e essa diferença provocará conflito. Segunda questão, a verdadeira perseguição. O texto adverte-nos que a perseguição que o Mashiach valoriza não é o sofrimento auto-infligido ou aquele que vem em decorrência de escolhas imprudentes, mas a angústia que sobrevém da busca ativa pela justiça. Não se trata de ser perseguido por negligência, por imprudência, mas por agir de modo justo. Terceira questão, o reino como contracultura. Sim, esse verso é uma clara declaração messiânica contracultural. Por quê? Enquanto o mundo busca o que chama de paz, a riqueza e a segurança material a todo custo, o reino de Deus oferece bem-aventurança em meio à adversidade, revelando que a verdadeira e plena felicidade não depende de circunstâncias externas, mas da posse do reino dos céus. No nível do Drash, esse texto vai além de uma promessa. Ele se nos apresenta como um desafio. Convida-nos a examinar nossas vidas e a perguntar-nos. E pergunto a vocês, pergunto a mim nesse momento. Se não estamos sendo vítimas de perseguição, será que estamos vivendo de forma justa e verdadeira? Avancemos para o quarto nível do método Pardes, o nível do Sod, o sentido secreto, espiritual, profundo, oculto. E aqui peço a atenção de vocês para três pontos cruciais. Há outros, mas pretendo fixar-me nesses três. Primeiro, a reversão cósmica. A perseguição é um paradoxo cósmico. No mundo material, a perseguição e o sofrimento são vistos de que maneira? Como fracasso. Mas no plano espiritual, eles são o caminho para a união com o Altíssimo Deus. O verso revela uma inversão de valores que aponta para o mistério do madeiro. Segundo ponto, a união com o Mashiach sofredor. O discipulado de Yeshua HaMashiach é, em sua essência, uma união com o Mashiach sofredor. As pessoas que são perseguidas por causa da justiça não estão apenas sofrendo por um ideal, mas estão participando da própria paixão de nosso Redentor. Terceiro ponto, a essência do reino. O reino dos céus não é o que poderíamos chamar de lugar, mas um estado de ser, uma consciência ampliada. As pessoas que estão dispostas a sofrer pela justiça já alcançaram uma união com a própria essência do reino, que é a retidão, a justiça. Elas não precisam esperar para receber a bênção,
pois já a manifestam. No nível do Sod, o verso convoca-nos a ver o sofrimento, não como um fim, mas como um meio de nos aproximarmos da santidade e da própria essência divina, tornando a perseguição um ato de profunda comunhão. Amados irmãos e amadas irmãs, até aqui podemos constatar que a bem-aventurança de Mateus 5,10 se expande para além de sua simples declaração de bênção. Ela mostra-se como um eco das Escrituras como um todo, um desafio moral e um profundo ensinamento espiritual sobre a natureza da retidão e do sofrimento. Esse verso, que à primeira vista parece uma simples promessa, revela, na verdade, complexidade e a beleza da vida no reino de Deus. Concluída essa introdução, aprofundemo-nos na intimidade desse verso. A expressão perseguidos por causa da justiça é um dos pontos mais importantes do Sermão do Monte. Para entender o que nosso Senhor Yeshua HaMashiach quer dizer, precisamos olhar para as duas palavras-chave: perseguição e justiça. Examinemos primeiro a perseguição. Essa palavra aqui não exprime um sofrimento genérico. O Mashiach não está falando sobre as dificuldades naturais da vida, como uma doença, um acidente ou um fracasso pessoal. Não. Trata-se de um sofrimento direto e intencional que alguém sofre por causa de sua fé e de suas ações justas. Esse transtorno, essa perseguição transtornante, pode ser verbal, na forma de zombaria, insultos, difamação, calúnia, pode ser social, como exclusão, boicote, isolamento, pode ser física, violência, prisão, ou até no extremo, a morte. Em resumo, o Mashiach está se referindo ao assédio que surge como resultado de uma vida que está em contradição com os valores deste mundo caído. Agora, analisemos a justiça. A palavra justiça, em hebraico, tzedakah, é um conceito fundamental no Sermão do Monte. Ela não se refere apenas à justiça legal, mas aponta para uma retidão de vida que abrange o relacionamento com Deus e com o próximo. Essa justiça abrange os outros ensinamentos das bem-aventuranças. Sim, pois significa viver com necessidade de espírito, reconhecendo a dependência de Deus, ter mansidão, não retaliando com violência, ter misericórdia, perdoando aos outros, ter um coração puro, não mantendo intenções maliciosas, ser uma pessoa fazedora de shalom, trabalhando para a plenitude da harmonia. Portanto, a justiça sobre a qual o Mashiach disserta é um estilo de vida que reflete o caráter do Altíssimo Deus. É uma justiça não forçada, mas que flui espontaneamente de um coração transformado. Prosseguindo, vamos nos debruçar sobre o significado do verso. Quando o Mashiach diz perseguidos por causa da justiça,
ele está fazendo um paradoxo profundo. Cito essa palavra pela segunda vez aqui hoje. As pessoas abençoadas não são as que vivem na chamada paz com o mundo, mas aquelas que vivem de forma tão justa que o mundo não as tolera. A perseguição, portanto, é, paradoxalmente, a prova de que alguém está no caminho certo. Ela é o resultado natural de uma vida que vive os valores do reino de Deus em um mundo totalmente dominado pelo iníquo. O Mashiach garante que essa perseguição não é um sinal de fracasso. Pelo contrário, ela expressa, sim, a certeza de que a pessoa já pertence ao reino dos céus. Vamos continuar esse aprofundamento da análise do verso contido em Mateus 5,10, expandindo a compreensão sobre a perseguição por causa da justiça, sob uma perspectiva contextualmente bíblica. Tenhamos em mente que a perseguição não é um tema novo no Sermão do Monte. O Mashiach conecta-se diretamente com a história do povo de Israel. A perseguição dos justos é um padrão recorrente no Tanar, Antigo Testamento, desde Abel, em Gênesis 4:8, até os profetas que foram rejeitados, como Jeremias e Elias. Jeremias 20, verso 2, primeiro livro de Reis 19:10. Esse assédio a que o Mashiach se refere é o mesmo que os profetas experimentaram por falarem a verdade. O próprio Mashiach, em Mateus 5,12, vincula a perseguição de seus discípulos com a perseguição dos profetas que vieram antes deles. Essa referência serve para dar ao ouvinte, para dar a todas as pessoas uma base sólida, mostrando que sua experiência não é isolada, mas é parte de uma linhagem histórica de testemunhas da verdade. Em seguida... Amantíssimo. Pois não, Amantíssimo. 2 minutos para o final. Muito obrigado. Hoje a matemática está realmente muito comprometida. Mas continuemos. Mergulhando na essência da justiça. A palavra justiça, que tanto pode ser tzedek ou tzedaká, em hebraico, tem um significado muito mais amplo do que nossa ideia moderna, por assim dizer, de fazer o que é certo. Na visão bíblica, a justiça não é apenas um ato, mas um estado de ser. É a totalidade do caráter de Deus manifestado na vida de uma pessoa. A justiça a que o Mashiach se refere é a justiça do reino dos céus, que é diferente, e quão diferente é, da justiça humana, e especialmente da que era praticada na época do Divino Mestre pelos fariseus. Essa baseava-se em rituais, tradições e em um rigoroso cumprimento da lei conforme o entendimento deles. Tivemos a oportunidade de conversar sobre a Torá das mitzvot. A justiça do reino de Deus, no entanto, é de um coração que foi transformado para amar a Deus e ao próximo, como vemos em Mateus 22, 37 a 40. É uma justiça que se manifesta na pureza de coração, na humildade e na misericórdia, como o próprio Senhor Yeshua HaMashiach demonstrou. A perseguição, então,
não é por uma adesão a regras externas, mas pelo reflexo do caráter de Deus na vida de uma pessoa. Passamos um parêntese nesse momento para avaliarmos aspectos linguísticos das palavras justiça e perseguidos. Já mencionei que em hebraico a palavra principal para justiça é tzedek, mas a forma feminina é tzedaká, que atualmente é mais utilizada e até mais conhecida com o significado de ajuda aos necessitados, caridade, porque essa é a manifestação mais visível da justiça. A raiz da palavra, que tem 3 letras, carrega a ideia de ser justo, íntegro e estar em conformidade com a vontade de Deus. Em aramaico, o vocábulo para a justiça é tzedakah ou dinah. A palavra tzedakah é cognata do hebraico tzedakah, muito parecido. Tem letras concordantes, carregando o mesmo sentido de retidão, justiça e atos de caridade. Já a palavra dinah, em aramaico, tem um sentido mais legal e judicial, mais atrelada à aplicação de leis humanas de julgamento e é usada mais em textos legais e filosóficos, para referir-se à aplicação da justiça de uma forma formalista, digamos assim. A conexão entre justiça e caridade nas 2 línguas mostra que, na visão judaica, a verdadeira justiça não é apenas um conceito legal, mas um ato de bondade e retidão, que deve ser praticado ativamente. Vamos tecer algumas considerações sobre o termo perseguidos. Em hebraico, a palavra mais comum para perseguidos é nirdafim. Essa raiz da palavra carrega o significado de perseguir, seguir, caçar, mas a forma nirdafim é passiva, indicando que a perseguição está sendo aplicada àquela pessoa. Em que contexto essa palavra aparece na Bíblia? Ela é frequentemente usada para referir-se a uma perseguição física, como, por exemplo, um exército perseguindo o outro, Êxodo 15:9. Mas também pode reportar-se à perseguição de uma pessoa justa por ímpios, Salmo 7, verso 1. Em aramaico, a palavra mais comum para perseguidos é debirim. Outra palavra, especialmente em aramaico bíblico, é redifa, que é cognata, parente da palavra hebraica radaf, ou redifa. Essa palavra tem o mesmo sentido de uma perseguição que pode ser física ou moral. Ambas as palavras, tanto em hebraico quanto em aramaico, podem referir-se à perseguição física e a um tipo de perseguição mais geral, como por razões religiosas, sociais ou por causa da justiça. Amados irmãos e amadas irmãs, a bem-aventurança de Mateus 5,10 é o ponto culminante das bem-aventuranças. E sua mensagem final é a mais forte de todas. A sociedade mundana valoriza a paz, de acordo com seus conceitos, a segurança e a prosperidade, principalmente no campo carnal. Mas esse verso traz-nos uma conclusão contundente e, mais uma vez, uso a palavra paradoxal. A verdadeira felicidade
e a posse do reino de Deus são encontradas não na ausência de sofrimento, mas na sua aceitação em nome da justiça. A perseguição, assim, é o teste final da fé e o selo de autenticidade da pessoa discípula do Mashiach. Se as outras bem-aventuranças, necessidade de espírito, mansidão e as outras que já vimos, são condições internas, a perseguição é a manifestação externa e inevitável de um coração transformado. Ela prova que nossa vida não está alinhada com este mundo caído, mas com o reino de Deus. E essa frase, pronunciada por nosso Senhor Yeshua, é edificante, pois transforma o sofrimento de algo a ser evitado em algo a ser abraçado, intensamente abraçado. Não somos pessoas bem-aventuradas apesar da perseguição, mas por causa dela. Ela revela que o caminho para o reino dos céus é o mesmo caminho que nosso Senhor Yeshua HaMashiach trilhou, o da retidão que provoca a oposição. Em suma, a bem-aventurança de Mateus 5,10 é uma mensagem excelsa que nos ensina que a verdadeira e plena bem-aventurança não é um estado de conforto, mas a corajosa perseverança em fazer o que é certo, independentemente do custo. Certo não para o mundo, certo para Deus. A recompensa não é apenas um prêmio no futuro, mas a certeza presente de que já se vive na realidade e sob a autoridade do reino de Deus. O Mashiach revela que a verdadeira bem-aventurança não se encontra no aplauso humano, mas na fidelidade inquebrantável à justiça de Deus, mesmo quando isso atrai perseguição e desprezo. O reino dos céus não pertence às pessoas acomodadas ou às que se escondem diante da injustiça, mas àquelas que, com coragem profética, permanecem firmes em meio às provações, escolhendo a retidão em vez da conveniência, a verdade em vez do silêncio cúmplice, a luz no lugar das trevas. Assim, este verso poderoso ergue um chamado sublime. Não temer o fogo da perseguição, pois é justamente nele que se prova a autenticidade da pessoa discípula e se manifesta a glória do reino dos céus. A pessoa que sofre por causa da justiça não é derrotada, mas coroada já no presente, com o pertencimento ao governo celestial, vivendo a antecipação do triunfo final e definitivo de Deus sobre todo o mal. Mateus 5,10 assegura-nos que o caminho da pessoa justa, ainda que marcado pela dor da perseguição, é, na verdade, a estrada real da glória, porque o reino dos céus é o selo eterno de quem permanece firme na justiça de Deus. Porque no dia em que os céus se abrirem e o Rei da Glória se manifestar, ouvir-se-á a voz triunfante: desses é o reino dos céus. E assim, que nunca recusemos, amados irmãos e amadas irmãs, a honra de sofrer pelo Mashiach, mas antes, levantemos a cabeça e marchemos firmes, pois a vereda da perseguição é, na verdade, o caminho da vitória eterna. Amém. Amém.